Tá rolando aqui os podres lá dos Estados Unidos, né? Da Dirty Dairy, né? Os donos, os magnatas do sucesso, né? Você sabe qual a ligação do P. Diddy com a misteriosa morte do Michael Jackson? Então, deixa eu te explicar. Vocês lembram daquela teoria do Michael Jackson? Que ele, na verdade, teria... Primeiro que eu tinha, sei lá, eu não lembro exatamente minha idade na morte do Michael Jackson, mas eu percebi que foi trocado um caixão muito rápido para uma coisa que estava sendo gravada ao vivo e a cores. E não dava aquele período que o caixão entrou e saiu outro, entrou um caixão preto e saiu um caixão branco, gravado ao vivo, não era o tempo suficiente de trocar o corpo de lugar, fechar o caixão, organizar os caras pegando o peso do caixão, se todo mundo se ajeitando e depois sair. E aí, né, encaixar dentro do carro e em seguida sair. Não tinha condições nenhuma nessa cronometragem de tempo. E sendo gravado ao vivo eu percebi isso. Então foi muito suspeito isso aí. Como se ele estivesse entrando dentro da casa dele. Num caixão, puseram um outro parecido com ele nesse outro caixão, saiu logo em seguida, praticamente. Não daria tempo de todas essas ações naquele mínimo período de tempo. E o original estaria supostamente saindo pelos fundos da casa. Então, eu nem sei se tem essa gravação no YouTube, né, sobre a morte do Michael Jackson, mas na época que foi televisionado ao vivo, eu percebi essa falha de cronometragem de tempo, né, de entrada e saída dos caixões. Mas enfim, né, pra mim foi uma armação, ele tá vivo até hoje. Ou se morreu, morreu de velhice, porque isso foi muito estranho para uma coisa que foi mostrada ao vivo e a cores. Mas enfim, então aqui se trata do seguinte. Agora eu tô mostrando os podres dessa horda, né? Essa ordem aí, dessa seita, né? Essa seita que eles têm lá. Só que já tá começando a pegar esse tal de Duddy Daddy, né? Ou algo assim, esse nome estranho. E mais o dono da Sony. Porém é o seguinte, não quer dizer que vai derrubar eles não, tá? Pode derrubar um ou dois. Mas isso é muito maior do que vocês pensam. Esses caras são os magnatas poderosos que comandam o mundo. Comandam as religiões, as políticas, os políticos, os entretenimentos, os ideais. Ideais é essa coisa de LGBT, de feminismo, machismo, essas coisas todas. LGBT, não sei o que lá, direito dos trabalhadores. Essa coisa doentia de guerra social interna entre as pessoas, são eles que criam. Você defender uma bandeira que supostamente é o que você passa, usando a própria verdade contra você, para você guerrear, pleitear, discutir, perder amizades, perder a vida em discussões tolas, perder a vida no triplo sentido da palavra, de perder o cérebro, perder a consciência social e literalmente acabar sendo julgado e perder sua vida social através dessas discussões tolas que só te levarão ao descontentamento e a lugar nenhum, porque ninguém vai lutar pelo seu direito a não ser você mesmo. Então é uma guerra sem vitória, onde eles manobram todo o conteúdo do espaço, todo o território. Mas enfim, né? Aí tá aqui, ó. Vocês pensam que esses caras vão cair mesmo? Não sei. Acho que não. Vão dar um jeitinho aí. Mas caso consigam derrubá-los, eles só são a ponta da ponta da ponta de um terço, do terço do terço, de um quarto de um terço do iceberg. São só os pequenininhos. sido morto.
Inclusive, ele mesmo disse que estava sendo perseguido pelo dono da Sony. Então, a gravadora do Puff Daddy, a Bad Boy Records, Puff é um Daddy. braço da Sony. E esse Tommy Mottola é um cara muito maior e muito mais influente que o P. Diddy. Ele pode cair, mas se esse homem mandou a Michael Jackson de verdade, por que ele não faria isso com o próprio Puff Daddy? Entende? Mas talvez o Puff Daddy é uma peça-chave nessa história. E é por isso... Puff Daddy. Falei Duddy Daddy. Puff Daddy. Mas enfim, né? São os grandes magnatas. Dois grandes magnatas que fazem essas coisas aí. Os próprios filmes mostram essas aceitas, os rituais que eles fazem. Os próprios filmes mostram. Desenhos, filmes, novelas. E eles fazem escancarado. Só que a pessoa aceita como se fosse a coisa daquela história ali, daquele filme, daquele desenho, daquela música. Mas não, eles estão mostrando exatamente o que é que acontece de verdade. Só que você fica preso à história da música, à história do filme, à história do seriado. Como se fosse uma coisa lúdica. Não. Estão mostrando simplesmente a pura e a verdade nua e crua do que acontece mesmo, do que eles fazem. Na maior cara de pau. E você aceita como se fosse um entretenimento. Eles fazem exatamente aquilo. Lady Gaga é o maior exemplo de todos. Ela faz ritual em pleno show de como é que funcionam essas mentes doentias que agora, finalmente, estão sendo investigadas de tanto que não sei o que aconteceu, tem que me atualizar, mas parece que alguém denunciou, se cansou disso tudo e levou para a justiça. E esse alguém tem um nome muito grande. Eu tenho que investigar quem foi que teve essa coragem, que nem Justin Bieber teve, né? Só falava através das músicas, mas o combatente número 1 deles é o Eminem, né? Rapper Eminem, que sempre acusou esses caras e ninguém nunca fez nada, porque pensavam que era um entretenimento. E ele denunciando os caras através do entretenimento. Enquanto que cada coisa que ele mostrava nos videoclipes dele era verdade, usada como entretenimento. Assim como os rituais que eles fazem são gravados em vídeos, novelas, desenhos, seriados. Entende? E é a pura verdade do que realmente acontece. Agora você duvida aí, ó. O podre aí agora, ó. Tá fedendo, ó. A merda tá fedendo agora, tá espalhado, ó. Essa história fica cada vez mais sinistra. Eu só tenho metade das minhas músicas na Sony. Eu tô saindo e eles estão ficando muito bravos comigo. Palavras de Michael Jackson, né? Tommy Mottola é o demônio. Ou seja, o dono da Sony, né? Tommy Mottola. Mariah Carey veio até mim chorando depois de se separar. E ela tava chorando muito e eu tive que abraçar ela muito. Porra de... roteio político. Ela me disse que ela era que ele era, no caso. Ela me disse que ele era um homem mau. Que alguém não soube traduzir muito bem, né? Tão bem assim, né? Estava perseguindo e grampeando o seu telefone. Aí, no caso, ela avisando ao Michael que o telefone dele estava sendo grampeado. Que o telefone dele, que ele já estava na mira lá. Você sabe qual a ligação do P. Diddy? Porque o Michael Jackson não queria mais gravar músicas. Ele estava num momento depressivo, sendo acusado de estupro, de vulnerável, né? Estuprador, né? Tarado, essas coisas assim. E acabou que no final ele foi provado como inocente. Unificou provas suficientes. As próprias testemunhas ficavam sempre inventando alguma coisa. E foi constatado que estavam mentindo, né?
nunca falavam algo concreto. E as coisas que eles falavam nunca se encaixavam uma na outra. Então, através disso, as próprias provas contra ele foi a favor dele. E algumas outras coisas que ele também juntou de provas. Mas enfim, né? E o próprio Macaulay Culkin e outros artistas da época, né, quando eram crianças, vieram ao favor de Michael Jackson. Então era golpe mesmo dos supostos fãs, dos pais das crianças, querendo arrancar alguns milhões ou bilhões do nosso aclamado e amado Michael Jackson, né? Supostamente morto. Enfim. Então tá aí, ó. Esse carinha aí, ó. É dois. É o Puff Daddy, né? Puff Daddy, Daddy. Did Daddy. Tem o Didi, Puff. Enfim, né? Enfim. Eles só são Alaska, da poeira, do pó, de um terço, do terço, do terço, do terço, do que realmente é isso aí. Esses caras existem desde a Torre de Babel, quando que queriam transformar a sociedade numa coisa só, quando o mundo ainda não era a Super Pangeia, nessa época da Torre de Babel. Ainda existia a Pangeia nessa época. E a sociedade dos homens, antes desse acidente traumático, o acidente pós-traumático, né? De ter confundindo a língua dos homens, né? Devido ao susto da morte, né? Então até a construção da Torre de Babel, aquele acidente que aconteceu lá, que foi verdade. É historicamente comprovado que existiu a Torre de Babel, existiu essa sociedade. A Terra já foi uma coisa só, uma super Pangeia. Desde aquela época, era uma sociedade desde aquela época que se construiu que não queriam mais a existência de deuses, da fé, de outra explicação anormal de uma existência de um ser transdimensional, de um ser que ultrapassa a compreensão. Eles queriam que existissem só os homens. Então, algo deu errado. Segundo a Bíblia diz que Deus confundiu lá, mexeu na estrutura lá da construção, onde não conseguiram construir esse pilar que alcançaria os céus. E que Deus também confundiu as línguas, né? Então para a realidade aqui, tirando essa visão espiritual, então aconteceu algum acidente de serviço lá, que a torre quase caiu, ficou torta, né? E destruiu algumas partezinhas. Os sobreviventes sofreu um susto e um trauma tão grandioso que afetou afetou a cognição motora deles no quesito de linguagem, né? O cérebro acabou tendo um bug e se formou nossas novas línguas, né? Que hoje existem o inglês, espanhol, alemão, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, desde essa época, esses mesmos caras, a descendência desses caras, receberam aquela educação de dominação, são os caras que dominam o mundo, os caras que comandam tudo, os caras que escravizaram, os caras que criaram tudo, as leis, os povos, as culturas, as religiões, né? Eles mesmos. Então são coisas que existem desde essa época. Até antes disso, desde a época de Noé, cara. Desde a época de Noé. E antecessor a isso ainda. Que eles cultuavam lá aquelas coisas, aqueles seres daquelas épocas, né? E criavam aqueles rituais desde essas épocas dos primórdios. Porque o homem sempre sentiu a necessidade de adorar algo inexplicável, um ser soberano. E hoje essa nova adoração é artística. A gente precisa é o que a sociedade pregou, é a lavagem cerebral que fazem sobre vocês. Que a gente tem que adorar um artista. A gente tem que seguir uma moda. A gente tem que seguir um estilo padrão. Você já percebeu que o seu estilo é de acordo com algum artista? Ah, porque o Messi se veste assim, porque esse estilo aqui é desse grupo de pessoas aqui, ó.
Um exemplo, roqueiros. Os roqueiros raízes, né? Andam de sobretudo, com coisa... Eu até gosto desse estilo, né? Mas é uma coisa que meio que lavou meu cérebro, de certa forma. Aí tem aquelas spikes, né? Que são aquelas pulseiras cheias de espinho, que eu acho da hora. Aí tem os piercings. Os piercings. Os funkeiros e outros passaram a gostar. Era uma coisa só de roqueiro. Aí depois os hippies passaram a usar os piercings. Depois dos hippies vieram os funkeiros começando a usar. E depois se transformou simplesmente numa moda do piercing, né? A mesma coisa, essa coisa de mulheres magras foi uma lavação cerebral também. Uma lavagem cerebral, onde o padrão de beleza tinha que ser magra, raquítica. Aí agora a nova moda agora que estão implementando é que tem que ser gorda, tem que se amar ser gorda, não pode ter vergonha. E incentivando mulheres a engordar como se fosse uma coisa bonita, como se fosse uma coisa saudável, e não é. Entendeu? Assim como não é saudável ser muito magra. Magra é ideal. Se for magra natural, tudo bem. É natural, não consegue engordar por comer. Pode comer muito, mas não engorda, beleza, tranquilo. Agora, anoréxica, aí, mano, pô. Então são modas que são criadas e que fazem técnicas de cognição cerebral que é praticamente uma lavagem cerebral. Eles hipnotizam você com tanta informação referente a isso e você passa a tomar isso como verdade. Assim como a adoração dos novos deuses de hoje. Quem são os novos deuses de hoje? Políticos, atores, atrizes, artistas cinematográficos, né? Artistas de TV, artistas web, que são esses apresentadores do YouTube, os artistas do YouTube, os YouTubers. Um exemplo clássico de todos esses é o Felipe Neto, é um personagem também de lavagem cerebral, entendeu? Começando a lavar o cérebro das crianças, criando o esquerdismo infantil e pré-adolescente, entendeu? Então ensinando coisas erradas, entende? Então muito desses grandes youtubers são ferramentas na mão desses caras, entende? E eles dominam tudo. E agora tá caindo um ou dois. Mas pensa bem, como é que é uma hidra? Lembra do filme Hidra? Lá dos Vingadores, essas coisas? É um dragão que se você cortar uma cabeça, nasce outra. Nasce duas outras. Você corta uma, é o mesmo pescoço. Nasce de uma cabeça no mesmo lugar a duas. E quanto mais você cortar, mais nasce cabeças. É a mesma coisa com esses caras. Eles são desde o primórdio da Terra, meu filho. Eles educaram fielmente cada descendente deles. Eles criaram reis, rainhas, reinos, heróis, vilões, leis, religiões. Eles criaram tudo. E nós, mediante a isso, somos apenas marionetes que acreditamos em tudo que vê. Não eu, porque eu já abri meus olhos, mas eu espero que possam analisar o que eu falo e estudar. Veja bem, onde quer que você pise, tem câmera. Mesmo que seja do vizinho. Mas quem acessa essa câmera? O governo acessa essa câmera, hackers acessam essa câmera, além dos contratantes daquela casa que acessam aquelas câmeras. E você com o celular, se você tiver o mínimo de conhecimento, cyberconhecimento no caso, né? Você conseguiria com o seu celular invadir a casa de alguém através das câmeras. Se você tiver o mínimo de conhecimento possível de um ou dois códigos. Então, se você, sendo uma pessoa normal, consegue fazer isso, imagina esses caras que dominam o mundo, que têm poder, têm tecnologia, que geram a tecnologia, que permitem tecnologias serem lançadas ou não. Igual aquele cara do carro movido a água.
sumiram com o cara. O próprio criador do carro movido a água, sumiram com ele, mataram ele. Aí anos e anos depois, 25, 30, 40 anos depois, porque esse cara era dos anos... Teve um nos anos 40 e parece que teve um outro nos anos 90. E quem é lembrado é o dos anos 90, que é um brasileiro. Mas na verdade foi não sei o que lá, Gurgel. O Gurgel, não sei o que lá, Gurgel, que era americano. Enfim, né? Sumiram com esse cara. E agora estão lançando um carro movido a água. Olha só, e quem está lançando? As grandes marcas lançadoras de carros. Toyota, cara, eu sou péssimo de... Bugatti, Ferrari. Agora eles estão começando a lançar carro movido a água. Que engraçado, né? Roubaram a invenção do cara lá. Enfim, é isso que eu quero dizer. Então, tudo que você vê, ouve, é manipulado. E você é uma pessoa manipulada. Eu sou uma pessoa manipulada a acreditar em certas coisas que eles querem que você acredite. E eles fazem isso de uma forma tão genial que quando se você conseguir abrir a sua mente e tirar a venda de seus olhos e ver a manipulação por detrás de muitas coisas, até você conseguir fazer isso, eles manipulam até a informação para mostrar que você está ficando maluco. Entende? Fazer você acreditar que é maluquice, que é coisa da sua cabeça, essas coisas não existem. Mas se você analisar muito bem, muita coisa é manipulada. Muita coisa tá errada. É igual, eu vou te provar. Até 23 anos atrás, os pais não gostavam de seus filhos rebolando a bunda, empinando a bunda, usando certas roupas curtas, porque isso era indecente para as crianças. Eles não deixavam crianças dançar funk, porque funk era coisa de puta, era coisa de mulher de favela, era coisa de prostituta conquistar clientes. Muita gente não sabe disso, que a dança do funk é a dança de prostituta. Desde os anos 30 ou 40, quando começou o movimento hippie, as meretrizes, né? Na época eram meretrizes, hoje em dia a gente mal fala prostituta, agora é um outro nome, agora é criadora de conteúdo adulto. Criadora de conteúdo, mais de 18. Ou criadora de conteúdo, simplesmente. Enfim, né? Então, até essa palavra já tá morrendo, estão matando essa... porque é uma coisa que não é boa, né? E não é mesmo, não. Prostituição não é bom. Enfim. Era uma dança de prostituta para adquirir clientes. A dancinha na garrafa, que veio do El Chan, é dança de prostituta. Pesquisa na história aí. Tu vai ver, pesquisa no Google. Tu vai ver essa fonte. Entendeu? Então o funk veio das ruas pelas prostitutas. Alguém foi, pegou e colocou no entretenimento, nas mídias, na TV, nas rádios, entendeu? Então os pais não aceitavam que suas crianças dançassem essas músicas. Agora, aí foram introduzindo na sociedade, aí legalizaram o funk. O funk era proibido. Funk era contra a lei, até por causa dessa coisa de construção familiar. E era indecente para crianças. Agora vê hoje, os pais achando bonita a criança empinando a bunda pro alto, usando shortinho curto. As adolescentes, as pré-adolescentes mostrando a bunda, andando na rua, mostrando a bunda. Com decotes indecentes para a idade delas. Roupa de prostituição. E estão achando bonito. Por quê? Porque fizeram concursos valendo dinheiro para as crianças dançarem funk. E os pais passaram a aceitar com o tempo. Começaram a achar bonito uma coisa que eles denegriam, uma coisa que eles não aceitavam de jeito nenhum. E hoje aceitam como, assim, lavagem cerebral.
Então é assim que eles fazem. Vão introduzindo aos poucos, quando você vai ver, você tá conivente, você faz parte daquilo. E se você analisasse o seu eu anterior, seu eu antigo, com o novo, você iria se odiar. As duas versões iriam se odiar se você comparar suas duas últimas versões. Caramba, é mesmo, né? Antigamente eu não aceitava certas coisas. Por que hoje em dia eu aceito? Já se perguntou? Antigamente eu não. Eu passei a ser mais maleável com coisa de LGBT e tal, mas eu não aceitava. Não é que eu aceite, eu não concordo. Não concordo. Mas eu tenho amigos LGBTs. Isso me impede? Não. Eles sabem que eu sou um pouquinho mais conservador. E nada impede eles de serem meus amigos. Andam comigo, vão nas festas comigo, trabalham comigo, sabem do meu posicionamento, me respeitam, assim porque eu também respeito eles. É a decisão deles. Respeito é uma coisa, aceitação é outra. Eu não aceito. Mas eu não sou tão amigo assim também. Não entendeu? De ficar abraçando, ficar 24 horas na casa deles. Eles podem vir na minha casa? Podem. Eu posso ir na casa deles? Posso. Mas não vou ficar 24. Se bem que já tô assim com todas as amizades também, né? Então eu não fico mais de 24 horas na casa dos outros. Menos ainda de gente assim. Entende? Embora ambos, quando me conhecem e eu conheço eles, a gente se respeita. E eu sempre exponho. Eu não concordo com o seu estilo de vida. Não sou nada a favor. Mas respeito. Respeito sua opinião. Respeito sua escolha. Te respeito como pessoa enquanto você me respeitar como pessoa. A partir do momento que você criar fofocas, falar coisas que não aconteceram entre mim, você se envolver com fofocas com meu nome, me contradiz, me manchando a minha imagem, minha dignidade, aí eu serei contra você. Eu serei contra você. Você virá ao meu lado ruim. Espere nunca ver isso. E eu falo, entendeu? Porque eu sou do tipo que é fogo contra fogo. Hoje em dia eu não baixo mais a cabeça pra ninguém. Ninguém mesmo. Ninguém. Ninguém. Então, enfim. Porque só eu sei o que eu passo, enfim. E é isso, cara. Esses caras dominam tudo, tá? Todos esses movimentos de repúdio, ou até mesmo de reclusão social e até mesmo antissocial, são esses caras que fazem. E eles são muito antigos. Eles manipulam toda a sociedade. Eles criam as coisas na sociedade. E o povo aceita essa manipulação. Aceita tudo. Ó, subiram um montão de preço aí. Falaram assim, não vamos deixar igual a internet. Hoje em dia você paga tudo pra ver na internet. Antigamente a internet era livre. Você não pagava quase nada, só pagava o preço da internet. Você não tinha que pagar pra não ver propagandas. Você não tinha que pagar pra baixar uma música. Você não tinha que pagar pra ver um filme na internet. Hoje em dia você tem que pagar pra ver. Ah, mas tem sites que dá pra burlar isso e não sei o que não. Tá, mas eles derrubam esses sites. E hoje em dia até pra você fazer certos downloads, você não consegue mais, eles travam os downloads. Você não consegue mais fazer downloads gratuitos. Entende? Eles sempre vão achar uma maneira de te arrancar dinheiro. Mas falaram que, não vamos deixar, não sei o que lá, que a internet seria privada, né? Seria privada. Então só usaria propaganda. Nunca vamos deixar acontecer. O que aconteceu? Olha que legal, você hoje em dia paga tudo. Até para tirar uma porra de uma desgraça, de uma propaganda, ficar chateando você tem que pagar para não ter mais propaganda nos seus conteúdos que você gosta de assistir. Que incrível, né? Esses caras mandam em tudo. Então, é isso aí, cara. Michael Jackson só foi uma parte das histórias. Marilyn Monroe, aquele presidente Kennedy. Deixa eu ver quem mais. Todos os grandes. A princesa Diana.
Princesa Diana, a Rainha Elizabeth. Tudo são ferramentas na mão desses caras. Eles quem criam o seu caminho, o seu sucesso, e eles quem forjam a sua destruição. Assim como os grandes heróis da história, que eles mesmos ergueram, Hércules, Ártemis, Horus, e sei lá mais, né? Todos eles são descendentes desses caras que eles mesmos ergueram e eles mesmos destruíram. Roma, por exemplo, o grande César. César, na verdade, é um posto, né? Não é o... É um posto político, não é o nome do cara. Embora teve um César que realmente se chamou César, né? Mas, enfim, Pilatos César. Teve Pilatos, teve... enfim, né? De bilhões, foram 12 Césares ao total. Então, é isso, cara. Eles constroem a sociedade. Assim como o que eu tenho observado sobre muitas coisas que eram erradas e proibidas para criança, hoje em dia estão sendo aceitas. Roupinha curta, dançar empinando a bunda. E os adultos ainda acharem isso bonito. Adolescentes fazendo isso. E isso gera o quê? Tarados, obcecados por... e doentes que podem atacar esse tipo de pessoa, porque são vulneráveis. E a sociedade está achando isso bonito, estão batendo palmas. E isso é errado. Isso é errado. Como é que aceitam essa coisa? Antigamente era repudiado, era um nojo, era nojento deixar... Caraca, o pai e a mãe que deixasse sua criança fazer isso eram presos, pagavam multas caríssimas. Hoje em dia é arte, é cultura. Como é que a sociedade aceitou isso? Tá entendendo o que eu quero dizer? Eles manipularam vocês para aceitar coisas erradas. Assim como heróis se tornando vilões e fazendo coisas de vilões. Filme de herói, herói tem que ser herói, não tem que ser bandido. Herói tem que salvar, herói tem que impedir roubos. Herói não tem que fazer roubo. Herói não tem que matar. Estão fazendo heróis que matam. Heróis que vão contra as leis e estão aceitando, são lavagens cerebrais. Esse papo de 15, 18 anos atrás, fizesse um tipo de herói desse, iria ser repudiado, iriam não comprar esse tipo de conteúdo. E a empresa que criou esse herói iria falir. Os filmes que fosse um Superman assassino, embora tenha a versão de Superman assassino, mas de uma versão de outro universo. Vocês acham que aceitaram de imediato? Não. Tiveram que dar uma desculpa de universos alternativos. Por que criaram os universos alternativos? Foi graças ao Flash? Também. Mas não foi exatamente graças ao Flash. Teve um capítulo que a Lois Lane morreu. Aí o Clark, o Superman no caso, né? Ele voou ao contrário da rotação do planeta Terra e voltou no tempo. Quando ele voltou no tempo, aquelas teorias de volta no tempo serem possíveis, né? Aqueles cálculos matemáticos científicos, introduziram isso no universo de Superman. Ele foi o primeiro a voltar no tempo. Só que aí ele teve um probleminha. Mas se ele voltar no tempo, ele vai ter um outro Superman. Vai ser um paradoxo. Paradoxo temporal. Poxa, mas ele não tem esse superpoder de voltar no tempo. Temos que ter um herói que seja mais plausível e justificável que ele volte no tempo. Quem seria o herói? Bom, Flash é um cara rápido. A velocidade da luz ultrapassa tempo, espaço. Então, se descrevermos que ele é possível, já que a luz percorre tempo e espaço e não existe nada mais veloz que a velocidade da luz, então o Flash é o super-herói que rompe o limite dessa velocidade. Então seria louvável e justificável a gente colocar um cálculo matemático que torne isso possível, já que ele é um cientista e já que ele irrompe a barreira do limite e da velocidade. Então seria plausível ele abrir um portal do tempo e viajar entre os tempos.
E se criando os paradoxos, enfim, né? Então, o que acontece? Eles manipulam essas coisas. Eles manipulam essas coisas. Tudo, até o entretenimento de desenhos. Então, é como se eles rompessem, eles conseguissem apagar da realidade uma história esquecida, que era de que o funk era proibido, era contra a lei, era uma coisa apenas de prostituição e transformaram como cultural. Então eles criaram uma nova linha temporal na nossa sociedade e apagaram a anterior, igual fazem nos filmes. Igual eles estão fazendo agora, que heróis podem matar, heróis podem roubar. E as pessoas acharem bonito, porque é uma coisa mais humana. Não, é errado. Isso dá a entender que lei não existe. Que leis são feitas para serem quebradas. Que o certo e o errado não existe. É o conceito do certo e errado que só existe. E que o conceito de certo e errado está errado. E estão conseguindo destruir isso com essas novas linhas temporais que estão criando na realidade. Que estão apagando o certo e errado. Transformando heróis em bandidos, bandidos em heróis e coisas erradas em certas. Estão fazendo exatamente como nos filmes e nos desenhos. Criando novas linhas alternativas de realidade, onde estão moldando a sociedade do jeito que eles querem. E estão conseguindo. E estão conseguindo. Igualzinho nos desenhos. Estão conseguindo. E você é apenas uma marionete.